ele tem uma bobinazinha, que aqui no meu diagrama ele está representado por esse símbolozinho aqui, tá vendo? Ó, tem uma bobinazinha e tem um interruptorzinho. Então, aqui, ó, eu tô com esse relézinho aqui, ó. Na verdade, né, o relé é isso aqui, né? Ele tem a capinha lá, tava lá no carro, ó. O relézinho lá, um relézinho auxiliar comum, né? Um relé bem simples. Aí a gente tirou a capinha dele, tipo zupt, né? Só para mostrar o que tem dentro. Olhando dentro do relé, você vai perceber que tem uma bobina, eu vou mostrar ali na câmera de documentos, e tem um interruptor. Em diagrama elétrico, a gente representa ele como está aqui na apostila. Ó. A gente tem uma bobininha que pode ser uma caraminholazinha dessa aqui, ou um retângulo com uma diagonal assim nele. Tem vários jeitos de representar essa bobina do relé. E tem o interruptor, que é essa chavinha aqui. Então, um relé dentro dele sempre vai ter uma bobina. Por que vai ter uma bobina? Porque, como explica na nossa apostila também, quando passa uma corrente por um condutor, em volta desse condutor surge um campo magnético, um campo eletromagnético. Então, passou corrente num fio e em volta tem um campo magnético. Se eu tenho uma bobina, é um fio cheio de voltas, passou corrente na bobina, e em volta dessa bobina surge um campo magnético muito mais intenso do que se passar só num fiozinho. Então, essas espiras é para que esse campo magnético fique muito mais intenso. Então, quando passar corrente naquela bobina, vai surgir um campo magnético. E o que vai acontecer? Esse campo magnético faz com que aquela bobina se comporte como um ímã. Ela é um eletroímã. Então, o que vai acontecer com essa bobina? Ela vai atrair aquela chavinha. A chavinha, quer ver? Olha, vamos tentar achar a chavinha lá dentro. Foca de novo no relé ali, ó. Olha ele de ladinho, ó. De ladinho dá pra ver ali, né, Betão? Aqui tem a bobina e aqui tem um interruptor, ó. Não sei se dá pra focar melhor. Mostra o interruptor ali, Betão. Lá embaixo, lá, ó. Não sei se dá pra focar melhor ali, Batman? Ó, tem um interruptorzinho ali, tá vendo? Todo relé é assim. Então tem um interruptor. Então, quando essa bobina, quando passar corrente nessa bobina, o que é passar corrente nessa bobina? Quando ela for ligada a um positivo e a um negativo, quando ela for ligada a uma diferença de potencial, ou seja, se eu pegar aquele terminal 1 e 2 aí do relé e ligar ele no positivo e no negativo da bateria do carro, vai passar correndo a bobina e você vai ter que escutar o TEC. O relé vai armar, certo? Então, um relé é esse dispositivo que, através de uma bobina, você consegue controlar um interruptor, certo? Para que se usa relé? Só definindo esse conceito. Olha só, até diz aqui na página 17, olha lá, tá dizendo o seguinte, ó. Os relés permitem o controle de circuitos de alta potência através de circuitos de baixa potência. Peraí. É assim, ó. Você consegue controlar uma coisa que consome muita corrente através de um circuito de baixa. Tipo o quê? Porque olha só, no relé tem dois circuitos. Tem o circuito da bobina e o circuito do interruptor do relé, certo? São dois caminhos. Se eu vier aqui, ó, saio da bateria, venho aqui, tal, a corrente vem, passou dentro da bobina, isso é um caminho. Só que essa corrente que passa aqui dentro da bobina, normalmente é uma corrente baixa. Ela é da ordem de miliamperes. Por causa das características da bobina e etc. É uma corrente menor. Então, no circuito da bobina do relé vai passar uma corrente baixinha. Quem é que liga e desliga essa bobina desse relé da bomba? Quem liga e desliga essa bobina? Porque olha só, uma primeira pergunta para vocês. Para que esta bobina aqui do relé se transforme em um ímã, para que ela se comporte como ímã, o que tem que acontecer? Aqui no 86 desse meu relé aqui, eu tenho que ligar ele a um positivo. Então, se eu pegar o 86 e ligar a um positivo, o que acontece, pessoal? Se eu ligar a chave aqui nesse meu diagrama elétrico aqui, ó, liguei a chave, liguei a ignição. Liguei a ignição, o que vai acontecer? Vai vir um positivo ou uma tensão de bateria, uma tensão positiva, a mesma tensão do polo positivo de bateria, vai chegar aqui no 86. Aí eu te pergunto, ou seja, então significa que quando eu ligar a chave, o relé já vai armar?
Pessoal, quando eu ligar a chave, a primeira pergunta, esse relé aí já vai armar? Porque quando eu ligar a chave, o que, que vai acontecer até agora? Eu só disse que vai acontecer isso, ó. Eu só vou ligar a chave, não liguei mais nada, tá? Só liguei a chave. Quando eu ligar a chave, vai vir positivo na bobina do relé. Então é a mesma coisa que eu pegasse esse meu relézinho aqui, ó, solta ali pra mim. É a mesma coisa que eu pegasse, ó, a bobina desse meu relé, ela está entre o amarelo e o vermelho aqui que eu coloquei aqui na bobina. A bobina desse meu relé, ela não é terminal 85 e 86 escrito aqui na base. Essa aqui está escrito 1 e 2. Como eu falei, normalmente está escrito 85 e 86, mas isso não é uma regra, tá? Isso não é regra nenhuma, você tem que olhar, cada caso é um caso. Beleza. Então, se eu pegar, pessoal, vamos supor que o 86 ali do meu manual seja esse fio amarelo aqui. Se eu pegar esse amarelo, ligar no positivo da bateria do veículo, o que que acontece com o relé? O que que acontece com o relé? Não acontece nada. Por quê? Ué, Walter, porque é o seguinte, pelo que você me disse até agora, se eu ligar o amarelo no positivo da bateria, tá chegando positivo na bobina do relé. Mas no outro fio ele está em vazio, o outro fio não tem nada ligado nele. Então o que acontece? Eu tenho positivo na bobina do relé, mas no outro fio, pessoal, olha só. Se eu medir a tensão, eu liguei esse amarelo no positivo da bateria. Se eu medir a tensão aqui no amarelo, você concorda comigo que vem tensão de bateria? Vem tensão de bateria. E nesta situação, com o fio preto desconectado, como está aqui, se eu medir a tensão no fio preto, também vem tensão de bateria. Também vem tensão de bateria, porque eu não sei se vocês lembram das aulas anteriores, só vai haver queda de tensão no circuito, como a lei de Ohm diz, a tensão só varia se houver corrente passando no fio. Lembra disso, pessoal? Para variar a tensão em um circuito, tem que ter corrente passando no fio. Nesse meu exemplo, por enquanto eu só liguei o fio amarelo no positivo. Como o fio preto está desligado, tá passando corrente nesse circuito aqui? Não tá, então a tensão não varia. Então, se eu pegar e medir a tensão aqui no fio amarelo, vamos supor que a tensão da bateria seja 12,2. Tá chegando 12,2. Se eu medir no preto, também está chegando 12,2. Por quê? Porque não está passando corrente, certo? Ou seja, se não está passando corrente, a bobina não se comportou ainda como um eletroímã, porque ela só vai se comportar como um eletroímã, como eu falei antes, se passar corrente na bobina. Para passar corrente na bobina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar a ponta preta no negativo. Então, se eu ligar a amarela no positivo e a preta no negativo bateria, opa, agora eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre os dois terminais. Por exemplo, 12,2, que é o positivo da bateria, e 0. Opa, está passando corrente no fio. Passou corrente no fio, a bobina se transforma em um eletroímã. A bobina se transformando em um eletroímã, ela faz a chavinha atracar. Então, quando passa corrente na bobina, a chavinha arma. Só que essa corrente que passa na bobina, ela é uma corrente baixa. Quando a chavinha arma, voltando aqui na minha apostila aqui, Anjo Barbudo, olha só. Então, quando eu ligo a chave, o que acontece? Apenas vem positivo no 86. E se neste momento eu olhar aqui no 85, também está vindo positivo. Mas, no momento em que o módulo de injeção, aqui no meu exemplo, esse módulo de injeção, eu não sei qual é a estratégia desse módulo de injeção aqui. Vamos supor que esse módulo de injeção só acione o relé da bomba quando você der partida no carro. Porque tem N estratégias, né, pessoal? Tem carro que quando você liga a chave, o módulo de injeção já aciona o relé da bomba. Tem carro que só aciona o relé da bomba quando você dá partida. Estratégia é uma coisa imprevisível. Você só vai conhecer a estratégia se você conhecer o sistema com detalhes. Nesse meu aqui, esse meu circuito da bomba hipotético desse meu carro aqui que não existe, eu estou dizendo para você que a estratégia é a seguinte: quando você liga a chave, a bomba não
a unidade de comando não aciona a bomba. Ela só aciona a bomba quando dá na partida, certo? Beleza, mas o que a unidade de comando, o que o módulo do motor deve fazer para acionar esta bomba aí? O que ele deve fazer? Ele deve fazer o seguinte, olha só, liguei a chave, não veio positivo no 86, para que esta bobina se comporte como um ímã, tem que vir negativo no 85. Então, o circuito driver de controle dentro do módulo aqui, ele tem que aterrar esse terminal 85 do relé através do seu terminal B6. Olha só, o terminal de controle da bomba, ó, é o B6, tá vendo ali, ó, B6. Então, quando o módulo de injeção aterrar o B6, aí eu vou ter positivo no 85, que veio da chave, desculpa, positivo no 86, que veio da chave, e negativo no 85, que o módulo aterrou. Quando o módulo aterrar, pimba, eu tenho positivo e negativo entre os terminais da bobina do relé, o meu relé armou. Quando esse relé armar, pessoal, o que vai acontecer aqui? Olha só. Quando esse relé armar, vai vir positivo, passar pelo interruptor, buscando esse terra aqui. Ou seja, vai passar corrente dentro da bomba. Só que esta corrente que passa dentro da bomba, ela é da ordem de amperes. Sei lá, 3, 5, 6, 8 amperes. Lembra, pessoal, que uma intensidade de corrente de 1 ampere é uma intensidade de corrente elevada? Então, quando o interruptor do relé fechar, esta carcada da corrente alta vai vir no interruptor. A unidade de comando, que foi quem controlou o relé, ela não está nesse circuito de alta potência. O circuito de alta potência está só na bomba. O que acontece? Para que serve um relé, pessoal? Capta isso aí. Ele serve para controlar um circuito de alta potência, no caso aqui o da bomba, através de um circuito de baixa potência, para proteger o controlador.